Fala galera, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para trabalhar a semana 3 e 4, relativo aí ao terceiro ano do ensino médio. Estamos aí no volume 4 do nosso plano de estudo tutorado, material oferecido aí pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. E mais uma vez falaremos e vamos aprofundar sobre circuitos elétricos. Mas antes de começarmos, eu peço, por favor galera, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações para que recebam aí os vídeos que têm sido lançados semanalmente. E se essa aula for útil para você, por favor, deixe aquela curtida. Eu sou o professor Camilo, professor de Física do Escola Online. Vamos lá? Atividade 1. Um circuito tem 3 resistores idênticos, 2 deles colocados em paralelo entre si. E aí, galera? Se eles estão ligados em paralelo, o que isso quer dizer? E ligados em série com um terceiro resistor e com uma fonte de 12 volts. A corrente que passa pela fonte é de 5 mA. Qual é a resistência de cada resistor em quiloohms? Tranquilo? Vamos lá, galera? Vamos tentar resolver isso? Perfeito. Vamos lá. Ó, aqui eu tenho aqui um polo da bateria. E aqui eu tenho um outro ponto B que eu chamei de outro polo da bateria. Então, essa bateria aqui, essa fonte, está entre os polos, né, os pontos A e B. Vou seguir o fio liso aqui. Aqui eu teria um ponto A. Aqui também eu teria um ponto A. E aqui também eu teria um ponto A, certo? Já, galera, não há conversão de energia por esse fio entre esses pontos, certo? Porque nós não temos resistência aqui para converter energia elétrica em energia térmica. Aqui eu chamei de ponto C. Observe que entre A e C, existe um resistor de resistência tal aí. Logo, a energia é convertida. Aqui também um ponto C e um ponto C. Do outro lado, eu tenho um ponto B. Então, vejo que esses 3 resistores estão entre A e B, assim como a bateria. Só que, em especial, esses 2 aqui ó, estão entre A e C. Ou seja, esses 2 resistores estão submetidos à mesma queda de tensão, a mesma diferença de potencial VAC. Estão em paralelo. Entre AC, paralelo. Se eu tenho 2 resistores aqui ó, de resistências iguais, nós podemos dizer que a resistência equivalente é o valor aí, ó, da resistência do resistor dividido pelo número de resistores de resistências iguais em paralelo. Então seria R sobre 2. Nós já temos trabalhado muito com isso aí. Vamos agora aprofundar um pouquinho mais, hein? Eu quero que vocês agora mostrem prática, entendimento. Tranquilo? Então o que eu estou dizendo? Estou dizendo que entre A e C eu posso retirar esses 2 e substituir por um único de resistência R sobre 2. Tranquilo, né? Pois bem, então entre A e B eu tenho agora 2 resistores em série. Vocês concordam? Tá vendo que é a mesma corrente que percorre esses 2 resistores, então eles estão em série. Tranquilo? Entre A e B eu tenho esses 2 em série. Como eu faço para achar a resistência do resistor equivalente, galera? A resistência do resistor equivalente, quando ligado em série, basta somá-los, né? R sobre 2 mais R. Nesse caso, tirei o mínimo, né? Aí eu vou ter no final 3R sobre 2. Beleza, galera? Então, essa aqui seria a resistência do resistor equivalente entre A e B. Entre A e B. Eu posso substituir aqui, ó, por um resistor de resistência 3R sobre 2 kΩ. Igual ele coloca aí. Tranquilo? Qual a diferença de potencial, gente? 12 volts. Continuemos aí, ó. Ele nos deu agora diferença de potencial 12 volts. Intensidade de corrente, 5 mA. 5 vezes 10 a menos 3 ampere. Lembra das subunidades aí. E o valor da resistência total aí, o equivalente, 1,5, né? 3 sobre 2 vezes R. Tranquilo? Quem vê ri. Então a diferença de potencial é igual a resistência equivalente vezes I. Temos a diferença de potencial. Isso é igual a 3 sobre 2R vezes 5 vezes 10 a menos 3,
que equivale à corrente que percorre esse resistor. Logo, manipulando algebricamente, 12 multiplicado por 2, dividido por 3, que multiplica 5 vezes 10 a menos 3. Nesse caso, 24 dividido por 15 vezes 10 a menos 3. O valor total aí seria 1,6 vezes 10 a terceira ohms. Como ele quer em quilo-ohm, né, galera? Esse 10 a terceira significa K de quilo, né? Então, 1,6 quilo-ohms seria a resposta aí. Tranquilo, galera? Podemos partir para a próxima aí? Então, vamos lá. Entre os pontos A e B é aplicada uma diferença de potencial, tensão ou voltagem, né, de 30 volts. A intensidade de corrente elétrica no resistor de 10 ohms. Vamos lá, galera. Ó, eu tenho uma diferença de potencial aqui de 30 volts entre A e B. E ele quer, eu tenho uma corrente fluindo pelo circuito. Essa corrente, quando chegar nesse nó, ela se divide. Uma parcela vem para cá e percorre o resistor de resistência 10 ohms. É isso que ele deseja. Ele quer saber o valor dessa corrente aqui, ó, relativa à corrente total, né? Quanto da corrente total caminha por aqui. E a outra parcela da corrente, né, percorre esses 3 resistores. O quê? Percorre esses 3 resistores. Mesma corrente flui por esses 3 resistores. Logo, eles estão em série. Se eles estão ligados em série, esses 3 resistores, como eu acho a resistência equivalente, galera? Você já sabe, basta somar, né? 2 mais 3, 5, mais 5, 10. Então, vejam que esses 3 aqui eu retirei e substituí por um único de valor 10 ohms, que causa o mesmo efeito desses 3 trabalhando junto. Certo, galera? Vamos analisar a próxima imagem aí, ó. Eu tenho um ponto C que eu coloquei aqui agora, né? Considerei aqui, ó, entre A e B tem uma resistência, então existe uma diferença de energia elétrica entre A e B. Essa energia elétrica foi convertida em térmica nessa resistência aqui. Aqui também tem que ser um ponto C, né? Pois é um fio liso. Aqui embaixo eu chamei de D. E aqui também, por ser fio liso, D. O que eu quis dizer com isso? Tanto esse de 10 ohms quanto esse de 10 ohms estão submetidos à mesma diferença de potencial, VCD. Logo, galera, a corrente total flui, uma parcela desce por aqui, que eu quero saber o valor justamente dessa parcela, e a outra parcela vai por aqui, certo? E esses 2 resistores estão associados em paralelo, pois estão submetidos à mesma diferença de potencial elétrico. Eu tenho 2 resistores de resistência iguais associados em paralelo. Como eu acho equivalente, ou seja, aquela que eu posso substituir esses 2 que teriam o mesmo efeito? Basta eu pegar o valor da resistência e dividir pelo número de resistores em paralelo nesse caso, né? Então, 5 ohms. Veja que eu estou sendo mais prático e direto, né? Para ver se vocês estão conseguindo nos acompanhar aí no decorrer dessas últimas semanas. Já trabalhamos muito esses circuitos elétricos, certo? Então, percebam vocês agora que eu tenho agora, ó, 2 pontos, A e B. Esses pontos aí, ó, estão sobre uma diferença de potencial de 30 volts. Eu tenho aqui 3 resistores que serão percorridos pela mesma corrente, concordam? Ó, esse e esse serão percorridos pela mesma corrente. Logo, eu posso substituir os 3 por um único 6, mais 4, 10, mais 5, 15, por um único de 15 ohms. E esse de 15 ohms está entre A e B, ou seja, ele representa a resistência equivalente. Poderia arrancar esses todos, retirá-los e substituir por um de 15 ohms, que eu teria o mesmo efeito de 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistores trabalhando junto. Beleza? Então vamos lá, ó. A diferença de potencial entre A e B é igual ao produto do valor da resistência equivalente, né, vezes a intensidade de corrente. Então 30 é a diferença de potencial entre A e B. Foi me dado. A resistência equivalente vale quanto? 15 ohms. A corrente total, 30 dividido por 15, 2 amperes. É a resposta? Não, não, cuidado. 2 amperes representa a corrente total, é a corrente que atravessa esse resistor de resistência 6 ohms, por exemplo. Chegando nesse nó aqui, ó, mesma coisa, ó, 2 amperes. Chegando no ponto C, ela vai se dividir. E observe que ela vai optar por 2 caminhos aqui, ó. Só que ela vai encontrar à sua frente o mesmo valor de resistência. Se eu tenho uma corrente e ela encontra o mesmo valor de resistência aqui, ó,
ligados em paralelo, ela vai se dividir igualmente. Então, por aqui, virá 1 ampere, que é o que ele deseja saber, né? O valor da corrente que percorre o resistor de resistência 10 ohms, nesse caso aqui, ó, 1 ampere, por ali também 1 ampere. Mas eu gostaria que vocês já observassem de forma mais prática que a intensidade de corrente que atravessa esse cara aqui, ó, 10 ohms, que também é igual a esse cara, equivale a 1 ampere. Resposta aí da atividade 2. Tranquilo, galera? Espero que vocês estejam conseguindo me acompanhar agora, hein? Estou indo de forma mais prática aí, porque eu tenho certeza que vocês estão nos acompanhando aí e entendendo a solução. Partamos para a atividade 3. Vamos lá. Uma corrente de 0,1 ampere passa pelo resistor de 25 ohms. Observem aqui, ó, a corrente de 0,1 ampere percorre esse resistor, conforme indicado na figura abaixo. Qual é a corrente que passa pelo resistor de 80 ohms? Observe o resistor de 80 ohms aqui, por favor. Então nós temos por aqui, gente, uma corrente total. É ela que nós temos que descobrir. Quanto que vale a corrente total, certo? Eu tenho aqui, ó, uma corrente I1 que vale 0,1 ampere. Certo? Chegando nesse nó aqui, I1. E por aqui vai fluir uma corrente I2 que vai passar pelo resistor de 20 ampere. Certo? Então essa corrente total vai se dividir em I1, que nós já temos o valor, e I2. Ou seja, para descobrir a corrente que passa pelo resistor de 80 ohms, nós temos que descobrir o valor de I2. Essa é a nossa missão. Missão dada é missão cumprida. Vamos lá. Aqui eu tenho um ponto A, um potencial VA. Aqui tem um potencial VB, certo? Entre aqui o gerador. Eu tenho aqui, eu chamei de ponto C, porque entre A e C eu tenho um resistor de uma certa resistência, 80 ohms, a corrente vai fluir, então existe uma diferença de energia elétrica entre esses pontos, existe uma diferença de potencial. Percorrendo o fio liso, aqui também seria um ponto C. Aqui eu tenho um ponto B, certo? B e B. Tranquilo. E agora, entre C e esse ponto, eu tenho um ponto D. A corrente de 0,1 ampere ao ir do ponto C ao ponto D vai observar aqui uma tensão VCD. Aqui também seria um ponto D, né? E um ponto D. Logo, galera, eu preciso observar agora que esses dois resistores, tanto de 20 ohms quanto de 60 ohms, eles estão em paralelo, porque eles estão submetidos à mesma diferença de potencial, VDB. VDB. Então vamos descobrir agora o valor do resistor equivalente, que eu posso retirar esses dois e substituir por um único, que terá o mesmo efeito. Então, entre D e B, eu tenho uma associação em paralelo. Logo, como eu tenho dois resistores de resistências diferentes, eu posso fazer aqui o produto pela soma, né? R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Já estão craques nisso, né? Então, a resistência equivalente aqui, ó, entre D e B seria 20 vezes 60 dividido por 20 mais 60, 20 vezes 60 dividido por 80. Operando aqui algebricamente, eu teria que o valor da resistência equivalente, 15 ohms. Assim sendo, eu poderia muito bem retirar esses dois e substituir por um único de 15 ohms. Observe que eu quero a corrente total, ele me pediu, que atravessa o resistor de 80 ohms. Certo? Eu estou agora entre os pontos C e B. Tranquilo? Entre os pontos C e B. Entre os pontos C e B. Aqui eu tenho a corrente I2 que eu preciso descobrir. Essa é a nossa missão. Certo? Tranquilo. Vocês percebem que agora essa corrente de 0,10 ampere, ele percorre o resistor de resistência 25 ohms e o resistor de resistência 15 ohms? Logo, esses dois estão em série. Como que eu faço, galera, para descobrir uma associação em série aqui, ó? Quero retirar esses dois e substituir por um único que produzirá o mesmo efeito? Basta somar, né? Se eles estão em séries, percorridos pela mesma corrente, a resistência equivalente é a soma das resistências. 20 mais 15, 40 ohms. Ou seja, posso retirar esses dois e substituir por um único de 40 ohms. Tranquilo? Corrente total que eu desejo. Corrente I2 eu quero descobrir. Certo? Pois I1 eu já tenho, I1 vale 10 ampere. Logo, repara que eu estou entre C e B novamente, com resistor de resistência 40 ohms. E esse resistor de resistência 20 ohms também está entre C e B. Por aqui vai fluir a corrente 2, um resistor de resistência 20 ohms. Eu preciso observar isso com vocês. Eles estão em paralelos. Então, tanto de 40 quanto de 20 estão submetidos à mesma diferença de potencial, galera. Ó, então, vamos lá. Entre C
e B, eu tenho aqui, ó, um resistor de 40 ohms e uma corrente I1, aqui está I2, mas seria I1, desculpa, que vale 0,10 ampere. I1, viu, galera? Então, VCB é igual a R vezes I. 40 é igual a 40 vezes 0,1 é a diferença de potencial VCB. Então, 40 vezes 0,1, 4 volts. Então, entre C e B, eu tenho a diferença de potencial de 4 volts. Só que o resistor de 20 ohms se encontra também entre C e B. Logo, entre C e B, eu tenho a diferença de potencial 4 volts. E aqui, eu tenho a corrente I2, que eu quero descobrir. Mais uma vez, VCB é R vezes I2. 4 volts é a diferença de potencial entre C e B. Descobrimos aqui, ó, na última passada. O resistor de 20 ohms é percorrido por uma corrente I2. Então, I2 seria 4 dividido por 20. Logo, I2, 0,2 ampere. Resposta aí, ó. Corrente total seria I1 mais I2, né? Corrente total divide-se em 0,1 mais I2, que vale 0,2. Aqui, ó. Corrente total se divide aqui, ó. 0,1 mais 0,2. Logo, a corrente total, 0,1 mais 0,2. Essa corrente vale 0,3 ampere. Essa é a corrente que percorre o resistor de resistência 80 ohms. Tranquilo? Vocês aí praticando, certamente vocês vão compreender essa atividade. Galera, chegamos ao final aí de mais um volume, né? Realizamos aí as semanas 1, 2, 3 e 4 para vocês. Espero que tenha ajudado. Convido vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar as notificações para receber os vídeos aí, ó, que têm sido lançados semanalmente. E se essa aula foi útil, deixa aquela curtida para nos ajudar. Eu sou o professor Camilo, professor de Física da Escola Online. Até logo, galera. Muito obrigado.